Para quanto vai o Bitcoin em caso de uma guerra? Bem, nos últimos dias nós estamos vendo muito falar, né, sobre o ataque à Síria, é, Rússia, Estados Unidos, e não é que a gente deseja a guerra, mas nós precisamos estar preparados para entender como a economia vai girar, né, em tempos de guerra. Então, caso uma guerra aconteça, para onde vai o Bitcoin? Para onde vai se reverter a tendência, para alta, para baixa, né? Então, primeiro a gente tem que entender como se forma o preço do Bitcoin. Hoje o Bitcoin é um mercado totalmente sem regulamentação e o preço do Bitcoin ele é formado única e exclusivamente pela lei da oferta e da demanda. Então, o que isso significa? Comprador e vendedor negociando por si só, né, entre eles o preço. Então, pessoas que estão dispostas a pagar um preço e pessoas que estão dispostas a comprar, a vender por um preço também, e tanto comprador quanto vendedor eles chegam em um equilíbrio, né? Seja numa corretora ou um com o outro. Então, o preço do Bitcoin em si ele é determinado desta maneira. Então, hoje não existe um mercado, uma lei, vamos dizer assim, uma legislação para segurar o preço do Bitcoin. Hoje não existe governo, nem nada por trás do preço do Bitcoin. É simplesmente tendo pessoas que compram e tendo pessoas que vendem, né? Se forma o preço da moeda digital. Mas em caso de uma guerra nuclear, vai ter oferta ou demanda? Então, essa é uma pergunta bem difícil de se responder. Por quê? No caso de uma guerra, a economia ela dá uma desestabilizada. Alguns países fazem fortuna com a guerra, outros vão à ruína. Então, se a gente for pegar um contexto histórico, os Estados Unidos ele ganhou muito dinheiro vendendo armas, né, para a guerra. Em cima de uma guerra ele fazia muita fortuna. Então a gente não sabe exatamente como vai suceder. Nós sabemos que o dinheiro vai sair das bolsas de valores, porque você imagina um país igual aos Estados Unidos. E se acontece uma guerra, nós sabemos que o país ele está sujeito a ataques, né, ele está sujeito a diversas coisas. Então, durante uma guerra, a economia ela fica muito abalada. Por mais que daqui a alguns anos, daqui a alguns meses ela se recupere, aqueles investidores que têm dinheiro ali aplicado em Wall Street, por exemplo, a tendência é que eles tirem o dinheiro das bolsas de valores e que eles coloquem em outro lugar. Então, para onde esse dinheiro pode ir? James Richards ele é um economista, estrategista e perito em guerras financeiras dos Estados Unidos. E ele escreveu um livro, esse livro que você está vendo, chama A Grande Queda, Como Aumentar Sua Riqueza no Colapso Iminente. E ele diz exatamente isso, que em tempos de crise, em tempos de guerra, seja uma guerra nuclear ou guerra financeira, como está também acontecendo entre Estados Unidos e China, né? Uma guerra comercial, para ver quem pode mais, quem tem mais poder. Então, em guerras desse sentido, né, ou guerras nucleares, qualquer coisa que possa trazer uma crise financeira para o país, James Richards ele escreveu nesse livro formas de você blindar o seu capital, formas de você prevenir, né, de você se prevenir, de você até poder lucrar com isso. Então, aqui na descrição eu estou deixando um link onde você pode baixar esse livro de James Richards, traduzido para o idioma português. No livro, ele diz que a principal moeda em tempos de guerra é o ouro, né? Que durante uma grande crise, o ouro ele sobe muito o valor, porque é uma coisa que é uma reserva de valor o ouro, né? Então, em tempos de crise, as pessoas, os investidores, eles sempre optam pelo ouro. E além do ouro, uma coisa que
é bastante cogitado entre os investidores é imóveis. Porque por mais que haja guerra, por mais que haja crise, o imóvel ele pode até desvalorizar, mas ele está ali, né? Ele é uma fonte que gera renda, ele é uma fonte que ao longo prazo, obviamente os imóveis valorizaram muito mais do que desvalorizaram. Então, talvez num tempo de crise você consegue até comprar imóveis abaixo do preço. Então, é uma das dicas do James Richards. Lembrando que o link para você, caso você queira conhecer o conteúdo desse livro, está aqui na descrição do vídeo. Mas eu disse que o dinheiro vai para o ouro, talvez para os imóveis, mas e o Bitcoin, né? Que é o que a gente realmente está interessado. A verdade é que a gente não tem como prever a quantidade de dinheiro de mercado que vai para o Bitcoin. É porque que não existe como prever. O Big Data é um exemplo de uma ciência de dados. Ele pega uma grande quantidade de dados, uma grande, enorme, e ele localiza padrões nesses dados a fim de identificar uma tendência. Por exemplo, ele pega um gráfico e ele acha padrões. Então ele pega aqui, olha, em tal época deu tal padrão, como está aqui no primeiro quadradinho, no segundo quadradinho é um padrão que se repetiu, no terceiro é um padrão que se repetiu. Então toda vez que se repete esse padrão, o gráfico cai. Então, para a gente trabalhar com padrões, o Bitcoin ele teria que ter passado por uma guerra financeira. Então, assim, o Bitcoin ele é uma moeda muito nova, né? Ele é uma criança ainda. Então ele nunca passou por uma guerra nuclear, nunca passou por uma guerra financeira, guerra comercial. Então, hoje não existe um padrão para a gente falar, olha, na última guerra o Bitcoin subiu, igual assim o ouro, imóveis, né? Foram investimentos que subiram muito nas últimas guerras, seja do jeito que for, né? E o Bitcoin ele não teve uma guerra ainda para a gente prever. Mas, porque ele é uma criança, né? Mas então, como o Bitcoin nunca vivenciou uma guerra, nós temos que fazer essa previsão meio que por uma especulação. Nós não temos como fazer uma análise técnica, né? Exata, baseada em gráficos, sobre o que poderia acontecer com o Bitcoin. Porque o Bitcoin nunca vivenciou uma guerra. A guerra pode trazer especulação ao mercado, né? E diante de muitas notícias que nós temos por aí, o Bitcoin, por que o Bitcoin poderia elevar o preço numa guerra? Todas essas guerras, né? Todas essas guerras que nós estamos vendo em Síria, né? No Oriente Médio, elas são guerras entre árabes, né? Tem árabes lá no meio. E hoje o Bitcoin, eu vou deixar aqui na descrição também um link de um artigo que você vai ver que o Bitcoin ele foi liberado para ser o dinheiro árabe, né? Os árabes, os muçulmanos, mais de 1,6 bilhões de muçulmanos já estão permitidos pela lei Sharia a negociar em Bitcoin. Então, o Bitcoin ele pode vir a se tornar o dinheiro árabe. E o dinheiro árabe, diante dessas guerras, o dinheiro em espécie, ele pode se desvalorizar muito. Por quê? O dinheiro de um país que está em guerra, geralmente ele se desvaloriza, né? Então, isso também é uma tendência. Se nós pegarmos as últimas guerras, nós vamos ver que os países que tiveram envolvidos nessas guerras, o dinheiro em espécie deles se desvalorizou. Então, hoje, se os Estados Unidos entrar numa guerra, a tendência é que o dólar caia seu valor. Então os árabes, no meio de toda essa turbulência, né? Porque eu não acredito que Estados Unidos e Rússia eles vão travar uma guerra. Se travarem, não vai ser no próprio território deles, né? Eles vão atacar aliados. A Rússia vai atacar Israel, os Estados Unidos vai atacar Coreia. Eles vão atacar um aliado ou outro. Eu não acredito que eles vão atingir, né, o próprio território um do outro, porque senão vai se tornar uma guerra em proporções muito grandes.
E eu acredito que por mais que eles queiram guerrear, né, eles não são bobos a esse ponto, porque senão isso vai acabar com o mundo. Então, se o dinheiro árabe se desvalorizar, você imagina só cidades como Dubai, né? Porque Dubai é um paraíso árabe no meio do deserto que eles fizeram exclusivamente para o turismo. Então, com o dinheiro árabe em baixa, as pessoas vão muito em Dubai porque vai se tornar muito barato. Só que o dinheiro árabe em relação a outras moedas vai estar muito desvalorizado, eles vão sair perdendo. Igual negociação de petróleo, os árabes são muito ricos em petróleo e eles negociam esse petróleo, né, com muitas outras nações. Então, se a moeda deles se desvalorizar, eles vão precisar de uma moeda para negociar o petróleo, porque senão o petróleo deles vão ser vendido muito barato. Então, com o Bitcoin se enquadrando na lei Sharia, né, então o Bitcoin poderia ser o dinheiro de negociação desse petróleo árabe, por exemplo. Então, é impossível prever para onde o Bitcoin vai, mas a gente sabe que a especulação vai atrair muita gente. Quem tem muito dinheiro vai arriscar um pedaço do seu patrimônio. Igual o George Soros, que é um dos maiores bilionários dos Estados Unidos, né? Uma pessoa muito conhecida pela sua astúcia de negócios, de investimentos. Ele anunciou que vai investir, o seu fundo de investimento vai investir em Bitcoin. A família Rockefeller, né, que é muito conhecida lá por serem milionários, bilionários, também anunciou que vai investir em Bitcoin. Então, assim, toda uma especulação de mercado, quem tem muito dinheiro vai investir. E quem investir, quando a pessoa investir, esses grandões, eles vão investir muito dinheiro. E se eles investirem muito dinheiro, vai gerar demanda. E se gerou demanda, gerou aumento de preço. Talvez o Bitcoin possa não ser a melhor opção de blindagem de capital em momentos difíceis, como seria o ouro, por exemplo. Mas com certeza todo grande investidor apostará uma porcentagem de seu capital em Bitcoin. E se você quiser acompanhar notícias, né, sobre Bitcoin, eu vou deixar um link aqui na descrição. E se você quiser fazer um curso sobre Bitcoin, altcoins e quiser aprender a investir profissionalmente mesmo e ganhar muito dinheiro com Bitcoins, eu também vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.